Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Levítico, do capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 5, versículo 26. Sacrifícios pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, dize-lhes, quando um homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele que tiver pecado for um sacerdote ungido, de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor por sua transgressão um novilho sem defeito como sacrifício de expiação. Levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda de reunião. Porá a mão sobre a cabeça do touro e o imolará diante do Senhor. O sacerdote ungido tomará o sangue do touro e o levará à tenda de reunião. Mergulhará o seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Em seguida, porá o sangue nos cornos do altar dos perfumes aromáticos, que está diante do Senhor na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue do touro ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará a gordura do touro imolado pelo pecado, tanto a que envolve as entranhas como a que adere a elas, os 2 rins com as gorduras que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Fará como se faz com o touro dos sacrifícios pacíficos e queimará tudo isso no altar dos holocaustos. Mas o couro do touro, sua carne, com sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seus excrementos, enfim, todo o touro, o levará para fora do acampamento, em lugar limpo, onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre lenha. Será queimado sobre o monte de cinzas. Se foi toda a Assembleia de Israel quem pecou involuntariamente, por inadvertência, cometendo alguma ação proibida pelos mandamentos do Senhor, tornando-se assim culpada, se o pecado cometido por ela vier a ser conhecido, a Assembleia oferecerá em sacrifício de expiação um novilho, que se conduzirá diante da tenda de reunião. Os anciãos da Assembleia porão suas mãos sobre a cabeça do touro, o qual será imolado diante do Senhor. O sacerdote ungido levará o sangue do touro à tenda de reunião. Mergulhará seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, em frente do véu. Porá o sangue nos cornos do altar, que está diante do Senhor na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará toda a gordura do touro para queimá-la sobre o altar. Fará desse touro o que se fez com o novilho imolado pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação por eles e serão perdoados. Levará depois o touro para fora do acampamento e o queimará como o primeiro. Este é o sacrifício pelo pecado da Assembleia. Se foi um chefe quem pecou, cometendo involuntariamente uma ação proibida por um mandamento do Senhor seu Deus, tornando-se assim culpado, há para sua oferta um bode sem defeito, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante do Senhor. Este é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote, com o dedo, tomará o sangue da vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os cornos no altar dos holocaustos, e derramará o resto do sangue ao pé desse altar. Queimará em seguida sobre o altar toda a gordura, como a dos sacrifícios pacíficos. É assim que o sacerdote fará pelo chefe
a expiação de seu pecado e ele será perdoado. Se for alguém do povo quem pecou involuntariamente, cometendo uma ação proibida por um mandamento do Senhor, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta uma cabra sem defeito, pela falta cometida, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, o sacerdote, com o dedo, tomará o sangue da vítima e pô-lo-á sobre os cornos do altar dos holocaustos, derramando o resto ao pé do altar. Fará toda a gordura como se fez no sacrifício pacífico, e a queimará no altar como agradável odor ao Senhor. É assim que o sacerdote fará a expiação por este homem, e ele será perdoado. Se for um cordeiro que oferecer em sacrifício pelo pecado, oferecerá uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará em sacrifício de expiação no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, com o dedo, tomará o sacerdote o sangue da vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os cornos do altar dos holocaustos, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tirará toda a gordura como se tirou a do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará no altar entre os sacrifícios feito pelo fogo ao Senhor. É assim que o sacerdote fará a expiação pelo pecado cometido por esse homem, e ele será perdoado. Se alguém chamado como testemunha, após ter ouvido a adjuração do juiz, peca por não declarar o que viu ou o que sabe, levará o peso de sua falta. Se alguém tocar por inadvertência uma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, de uma fera ou de um réptil impuro, ficará manchado e culpado. Da mesma forma, se, por descuido, tocar uma imundície humana qualquer e logo se der conta disso, será réu de culpa. Se alguém por descuido ou irreflexão jurar fazer qualquer coisa de bem ou de mal, logo que se der conta disso será culpado, qualquer que seja o juramento inconsiderado. Aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, confessará aquilo em que faltou, apresentará ao Senhor em expiação pelo pecado cometido uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará por ele a expiação de seu pecado. Se não houver meio de se obter uma ovelha ou uma cabra, oferecerá ao Senhor em expiação pelo seu pecado 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Levá-los-á ao sacerdote, que oferecerá primeiro a vítima pelo pecado, quebrando-lhe a cabeça perto da nuca, sem desprendê-la. Aspergirá a parede do altar com o sangue da vítima pelo pecado, e o resto do sangue será espremido ao pé do altar. Este é um sacrifício pelo pecado. Fará da outra ave um holocausto segundo os ritos. É assim que o sacerdote fará por este homem a expiação do pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Se não houver meio de se encontrarem 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado cometido a 10ª de um efá de flor de farinha em sacrifício pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá incenso, porque é um sacrifício pelo pecado. Trará ao sacerdote, que dela tomará um punhado como memorial e a queimará sobre o altar, entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Este é um sacrifício pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação pelo pecado cometido por esse homem em uma dessas coisas, e ele será perdoado. O que sobrar será do sacerdote como uma oblação. Sacrifícios de reparação. O Senhor disse a Moisés: se alguém comete involuntariamente uma infidelidade, retendo ofertas consagradas ao Senhor, oferecerá ao Senhor em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação em ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Este é um sacrifício de reparação. Restituirá o que tirou do santuário com 1/5 a mais, que entregará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por este homem,
com o carneiro oferecido em sacrifício de reparação, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo sem saber uma ação proibida por um mandamento do Senhor, será culpado e levará o peso de sua falta. Levará ao sacerdote em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito tomado do rebanho, segundo sua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação da falta cometida por inadvertência, sem saber, e ele será perdoado. Este é um sacrifício de reparação, porque este homem era certamente culpado aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma infidelidade para com o Senhor, negando ter recebido de seu próximo um depósito ou um penhor, recusando restituir uma coisa roubada ou arrebatada com violência, ou um objeto perdido que encontrou, e jurando falso a respeito de uma das coisas com que se pode pecar, se vem assim a pecar e tornar-se culpado, restituirá o objeto roubado ou arrebatado violentamente, o depósito confiado ou toda coisa que tenha sido objeto de juramento falso. Restituirá integralmente esse objeto ao seu proprietário, ajuntando 1/5 do seu valor, no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Levará ao sacerdote para o sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, seja qual for a falta de que se tenha tornado culpado.